O que os nossos cabeças, os nossos líderes, tanto de federação como de clubes, podem fazer para elevarem o nível técnico do Campeonato Goiano? E aí eu quero lembrar que nós vivemos dois momentos no futebol brasileiro, né? Um em que os campeonatos estaduais eram valorizadíssimos. Isso aí só os mais velhos é que se lembram. Eu não sou velho, mas sou experiente e acompanho futebol desde pequenininho. E eu me lembro que os campeonatos estaduais eram um verdadeiro charme. Tinha primeiro turno, segundo turno, terceiro turno. Às vezes tinha um super campeão. Tinha até torneio início, não é? Nessa época era um sucesso total o campeonato. Mas as datas foram só diminuindo, o calendário diminuindo, e hoje nós temos um campeonato que é um tiro curto, não é? Mas a gente viu, por exemplo, o Campeonato Carioca de futebol cair, perder a qualidade. E outros campeonatos também perderem o seu valor. O Paulista talvez foi o que segurou por mais tempo a qualidade e o nível técnico. O Campeonato Goiano desse ano é diferente, mais rápido. Mas o que se pode fazer para elevar o nível técnico? Ney Ladeira, você que disputou e gosta muito de campeonato estadual. Essa é a realidade, eu gosto mesmo. Gosto muito do campeonato estadual. Agora, em relação à Federação Goiana de Futebol, eu acredito que a federação, nesses últimos anos, tem feito de tudo, né, para que o futebol goiano, que o campeonato estadual, chegasse num nível melhor, né? Porque antigamente, Paulo, os campeonatos estaduais, eles eram muito valorizados exatamente porque tinha a rivalidade, né, dos clubes, tinham menos competições, então era o grande charme, né? Era exatamente o campeonato estadual. Hoje não, com essa quantidade, né, de competições, o Campeonato Goiano, obviamente, você veja bem que situação que chega, né, nesse ano o campeonato estadual. Foi totalmente diminuído, né, o número de jogos, exatamente por quê? Porque tem muitas competições, já tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copas Centro-Oeste, Copa lá do Nordeste, né? Depois vem o campeonato, já começa o Campeonato Brasileiro em cima, Conmebol, então tem muitas competições, né? Mas a federação fez um grande trabalho esse ano. É claro que você vai falar assim, mas os valores ainda são baixos, mas no tempo que eu disputei, acho que também do Danilo e do Tim, quando nós disputamos o Campeonato Goiano, não tinha nenhuma premiação, né? Hoje a gente já vê uma premiação para os clubes, né? Uma possibilidade até de uma ajuda, ela é pequena, mas é porque o futebol ficou muito caro, mas existe, hoje existe, tem transmissões, né, de TVs, então é muito importante isso aí. Então eu acho que a federação, ela está valorizando, né, o nosso campeonato goiano. A gente não pode deixar de... Eu já fui muito crítico em relação aí a competições do campeonato goiano, mas eu vejo que isso tem evoluído a cada ano. Agora, tecnicamente falando, o problema é que o futebol ficou muito caro, já é início de temporada, pouco tempo para treinamento, né? Os clubes saem na caça, né, de jogadores, né, todos ao mesmo tempo, e tem poucos bons jogadores no mercado. Isso acaba fazendo com que, tecnicamente, a competição não seja, né, de um nível que a gente espera. Mas eu vejo também que esse ano melhorou, porque o Goiás contratou, o próprio Atlético, o Vila Nova, né, já pensando também no Campeonato Brasileiro, que também já fica muito próximo, né, e as competições em nível nacional. Então, Paulo, se não fosse essa quantidade enorme, né, de competições, nós teríamos uma valorização maior no nosso campeonato estadual. Mas dentro daquilo que a nossa Confederação Brasileira de Futebol estabeleceu, acho que o Campeonato Goiano até começa com uma boa expectativa. Maravilha, Ney. Operação Limpa Pátio na Vesa Renault.
que o Itzen 2026, o mais completo e econômico da categoria, por R$ 63.990, com nota fiscal de fábrica, com entrada mais parcelas de R$ 699. Operação Limpa Pátio na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. E Pasta Rosa Serviços. É guerra total às pragas urbanas. 3091 5050. Se você não consegue ficar livre dos terríveis ratos, pare de sofrer e chame logo quem resolve. Danilo Dias, comentarista alto astral do Brasil. O que os nossos cabeças, os nossos líderes, os homens que mandam no futebol podem fazer para elevar o nível do campeonato estadual? Paulo, veja bem, é uma pergunta e um tema muito relevante, é um tema interessante que a gente tem que levantar aqui também. Nós estamos falando aí de datas, de tudo, mas os grandes da capital, eu digo os três, Atlético, Vila, o próprio Goiás, nós temos que respeitar a competição igual já fazem. Eu vejo isso, eu vejo que o Goiás é o maior campeão, vejo um Atlético buscando para aproximar cada vez mais, passou inclusive o Vila Nova nessa questão de títulos. Os times do interior têm que se organizarem cada vez mais para não ter um calendário tão curto. Termina dia 8 de março, o campeonato já terminou, início de um terceiro mês de um ano que tem 12. Então eu vejo que os clubes do interior têm que se organizar para aumentar ainda mais o sarrafo da competição, para aumentar de fato, fazer com que o próprio comentário do Tim há uma hora atrás falando, jogar em Catalão era difícil, um craque vencer um time da capital, jogar em Goiatuba como foi em 92, campeão goiano, o próprio Tubiara. Então assim, você tem que aumentar o sarrafo e fazer com que as equipes da capital sintam esse peso. Precisamos também pensar o que a gente tem que fazer para trazer dinheiro para o campeonato, como que ele pode se tornar rentável. Só para você respirar, a primeira sugestão sua é um investimento maior do interior, não é? Exato. Para aparecer... Se organizarem cada vez mais. Se organizarem mais para de repente, os clubes do interior começaram a disputar, a brigar lá em cima. Exato, aumentar esse sarrafo de fato, sabe? Então, essa qualidade técnica do interior. Exato, a gente vê times do interior que tem essa capacidade. O Centro-Oeste virou uma SAF, o Goiatuba estruturou estádio, centro de treinamento, refeitório, o vestiário. Anápolis foi vice-campeão e quase campeão. Anápolis vice-campeão e tá entre os 60 melhores times do país. O Grêmio Anápolis foi campeão goiano. Então, um time que é campeão há 4, 5 anos atrás não pode estar perdido e sumido num campeonato regional. E eu vejo que os times têm que se adaptar. Você vê Abecate, Goiatuba, Aparecidense, tem mais um que vão disputar a Série D, o craque de Catalão, vão disputar a Série D. Hoje, Paulo, o Anápolis estava na Série D ontem, já está na Série C, entre os 60 melhores times, e você tem que estar brigando na elite, você tem que estar querendo mais, ter calendário, fazer com que a cidade se engaje cada vez mais. E esse engajar da cidade, da população, carregar o nome da cidade para o Brasil afora, fazer com que os jogadores não tenham ali uma passagem de 2 meses e meio, 1 mês e meio, mas à medida que os clubes vão se organizando, aumentando o sarrafo, incomodando os times da capital, isso vai fortalecendo cada vez mais o futebol do nosso estado. Perfeito, tá aí as sugestões do Danilo Dias para aumentar o nível do nosso futebol. Gostei dessa do interior aí, honestamente gostei. Não é? Porque se as cidades, não é? Os prefeitos, não é dinheiro público não, o prefeito ele tem muito poder em relação aos empresários, não é? Muita influência. Se as cidades abraçarem os projetos dos seus clubes, dos seus times, bom para a cidade, maravilhosa divulgação para a cidade, não é? E para o nosso campeonato goiano ficar competitivo também a partir do interior. Bons tempos da minha rubra, a minha anapolina, desde pequeno torcendo. Quem sabe a rubra agora vai mostrar alguma coisa. Tô até com medo, viu? Deixa eu aproveitar a audiência, Paulo, antes de passar a palavra pro maestro Tim, mandar um abraço pro Cristiano, que tá lá na fazenda King Grass, o Lucas Gomes, José Natalício, todos lá acompanhando. É fanzaço seu.
que você já sabe disso, e também do Maestro. Inclusive convidou o Maestro para estar lá na fazenda com ele. Estão lá nos acompanhando, ouvindo. O Cristiano é um freguês lá do baralho da turma. Gente boa, um cara do bem. Fala, Cristiano. Um abraço do tamanho do Brasil. Deixa eu agradecer o abraço e o convite, né? Porque realmente o Danilo me passou, o seu Natalício, que é uma pessoa fantástica, eu tive o prazer de conhecer em 2025. Um cara maravilhoso. Maravilhoso. Um abraço pro Cristiano. Qual que é o nome do outro, Danilo? Lucas Gomes. Também aí. Um Oi, grande Lucas. abraço. Pessoal, Um abraço, aproveite Lucas. meio esse início de ano, né? É bom que a gente já inicia o ano com o final de semana, então já emenda tudo, né, Danilo? Na verdade, o ano começa segunda-feira. Mas, seu Natalício, obrigado. Infelizmente, não teve a oportunidade de eu passar aí com vocês, de estar aí presente, mas não vai faltar oportunidade em 2026, não. E com certeza eu estarei aí um dia pra gente fazer, assar aquela carninha, né, Danilo? Bater aquele papo, falar de futebol que ele gosta e entende, viu, Paulo? Entende muito. Entende muito bem. Bom lembrar que o seu Natalício é torcedor do Vila, né? Torcedor do Vila. Então a gente tem muita coisa pra conversar. Esse gramado do Oba Sim. é culpa do seu José Natalício, hein? Exatamente. O gramado do Onésio Brasileiro Avarenque está um tapete. Maravilhoso. Pode colocar a assinatura do seu José Natalício. Viveiro Goiás foi espetacular o trabalho feito. Seu José Natalício é bom de rede social também, rapaz. O homem é o cara, é o mestre. O homem, ele é o mestre das redes sociais. Eu tô sempre seguindo o seu José Natalício lá. É uma figura... Ele é um aprendizado constante, tá do lado dele. Ele é um cara diferente. Espetacular. 1h38. Tava dizendo, então, a partir do interior, não é? O Campeonato Goiano começa a pegar fogo. E aí reflete na capital também. Claro. Né? Eu vejo que em cima do que... O que você vê? Dos dois, como é que a gente faz para elevar o nível técnico? Eu concordo Tim? plenamente com os dois, tanto com o Ney como o Danilo. O Ney, quando a gente fala da Federação Goiana, eu vejo que a Federação Goiana ela vem procurando fazer de tudo que é possível para melhorar a qualidade do seu carro-chefe, que é o campeonato estadual, né? Só te interrompendo, mas dentro do seu tema... eu não vou me esquecer disso nunca, eu acho que você também não se esquece e ninguém se esquece daquele campeonato goiano em que a federação deu um jogador para cada time. Eu ia tocar nesse assunto, foi em 2007. Foi 2007, 2007 que a federação Você lembra contratou. disso, Danilo? O Danilo era novinho. Lembra? A federação contratou alguns, Ela né? contratou... Ela contratou um jogador para cada time e deu de presente. Eu não lembro se eram 12 times, se eram 10 times. Era por ligação? Não, ela fez um contrato com, vamos supor, 10 times, com 10 jogadores. Aham. E aí... Ela pagou o salário ela pagava o salário durante o Campeonato Goiano para esses 10 jogadores. Só que qual jogador que ia para qual time, aí foi por ligação, né? Foi por Os sorteio, times foram ligando, aquele que tivesse mais participação, escolheria primeiro. Eu lembro foi que assim? o primeiro, muita gente acha que foi o Vila, que foi o Goiás. Não, foi a Canedense. Foi? Que aí ele escolheu o Túlio Maravilha. Você lembra que o Túlio foi para a Canedense? Foi, aí o Alex Oliveira foi pro Vila. Alex Oliveira do Vila. O Anailson foi pro Atlético. Foi. E, olha, se tornou um ídolo o Anailson no Atlético. Não deu tão certo assim o Jean, que eu acho, se não me engano, foi o Jean que foi pro Anápolis. Daqui a pouco nossos internautas ajudam a gente aqui certinho. Mas foi um fantástico aquela atitude da federação aquele ano, né? E deu muito certo, um campeonato muito disputado. Se tornou inesquecível, né? O Alex Oliveira deu certo no Vila Nova. Deu certo, Anailson no Atlético. O Anailson se tornou um dos maiores ídolos da história do Atlético ali. Outros, aí o Túlio teve na Canedense. Então foi fantástico. Uma atitude brilhante naquele ano era o André Pita, já o presidente, né? E eu vejo que os anos passados, eles não repetiram essa situação, né? A federação. Até vejo que era difícil para os dias de hoje, não que não tenha condições, mas a questão financeira aumentou demais, né? Tá alto, assim... Na época o Jair Rabelo foi quem empresariou, né? Acho que ele fez a participação ali de trazer, né? O Jair, que sempre participou no futebol goiano aqui, em vários clubes também. Então eu vejo que esses últimos anos a federação vem melhorando a qualidade dos gramados dos times do interior. A gente tem visto estádios bem mais aconchegantes. A federação vem intervindo, vem ajudando os clubes ali do interior a melhorar seus estádios. Eu acho que isso é uma coisa importante para que a gente tenha bons espetáculos. Precisa ter um bom estádio, precisa ter um bom gramado. A federação está atenta nisso aí com o presidente Roney. Então eu vejo que a federação ela procura fazer de tudo, né? Está tentando aí melhorar cada vez mais o Campeonato Goiano. O Campeonato Goiano já todo ano tem crescido a questão financeira para passar para os clubes. Esse ano já vai ter uma questão financeira um pouco melhor do que já teve o ano passado. Então eu vejo que a federação busca fazer, tem buscado fazer o que é possível para melhorar o Campeonato Goiano. Essa questão do interior, eu concordo plenamente com o Danilo.
ali não é tirar dinheiro de um lugar ou de outro, não, é a prefeitura abraçar o time, porque é um patrimônio também. Para mim, o craque de Catalão, que eu sempre cito aqui, é um patrimônio da cidade de Catalão, porque faz o nome da cidade crescer, foi campeão E não é dinheiro vezes. Público, né? Não, cara, tem os empresários lá. As grandes empresas, né? Catalão é exemplo, assim, da paixão do torcedor pelo time, né? Catalão sempre abraça muito o craque. Jataiense, da mesma forma, a cidade de Jataí abraça Jataiense. Yumas, o pessoal gosta muito de futebol, tá chegando no Centro-Oeste. O ABCAT ainda é novo também, mas são times aí de SAF, de empresários. Aí a gente vai para Anápolis e só tem a lamentar, né? Porque, infelizmente, parece que até o gramado do estádio Jonas Duarte tá uma porcaria. Ou eu tô enganado, Ney? Não, o prefeito falou que vai fazer uma força-tarefa, né? Agora que ele vai fazer, né? Para melhorar o gramado do Jonas Duarte, né? O problema é que aqui em Anápolis, né? Os dois, o prefeito o último, esse também não é muito ligado ao futebol, né? Por isso ele até falou que a prioridade é a saúde, que tem que ser. A prioridade é segurança, que tem que ser. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Prioridade de educação, que tem que ser, mas ele não pode esquecer também que quem gosta de futebol é eleitor, né? Que vota, que quer o bem também da cidade, e é um bem da prefeitura, né? O estádio Jonas Duarte, né? Mas infelizmente, né, Paulo, vai estender a cabeça desse pessoal, né? E o futebol ele divulga o nome da cidade também. Lógico que tem as prioridades, como o Ney citou, e lógico que tem que ser saúde, educação, segurança, mas o lazer também é uma situação que o poder público tem que dar à população. E o futebol passa por isso, né? Por ser um lazer, divulga o nome da cidade, não é colocar dinheiro nos clubes, mas é ajudar de alguma forma ali com os patrocinadores, né? com a situação ali, uma cidade do tamanho de Anápolis. Quanto é bom ver novamente o clássico de Anápolis no futebol goiano na primeira divisão, a Anapolina voltando, tem a Anapolina em Anápolis, lá no Jonas Duarte, a gente sabe que mexe com a população, mexe com a cidade, então eu acho que esse envolvimento seria sábio do prefeito ali em também ajudar a divulgar, a crescer o futebol na sua cidade, porque está crescendo está se tornando a cidade ainda mais conhecida, vamos dizer assim, né? Sem dúvida. Então eu acho que é importante ter isso e os grandes aqui da capital buscar melhorar cada vez mais essa questão financeira, que hoje é tão difícil, né? Que a gente fala tanto aqui, realmente não é fácil melhorar a questão financeira, mas tem que buscar saídas. Futebol tá muito caro, tá muito alto. A questão técnica, Tim, Danilo e Ney. Por exemplo, algo impensável aqui, surgiu aqui agora na minha cabeça. Por exemplo, uma mudança drástica tecnicamente na fórmula do campeonato. Vamos imaginar aqui um campeonato de pontos corridos, que seria inédito no Brasil. Eu acho que não tem nenhum campeonato estadual com pontos corridos. Seria uma sacada assim, no mínimo diferente. Não sei nem se tem data para isso também, mas talvez não tenha data, né? Mas o que vocês achariam de uma fórmula como a do Campeonato Brasileiro, por exemplo, no nosso campeonato? Elevaria? Eu vejo que o futebol goiano teve isso uma vez, foi no ano de 99, né? Inclusive foi uma novidade aquele ano, foi aquele que o Vila venceu 5-3, o Vila estava à frente, depois o Goiás retomou e acabou sendo foi campeão. Pontos corridos? Foi ponto corrido, aquele ano de 99. Eu vejo que nesse ano, nos anos... pela questão de data, por toda essa dificuldade, eu vejo que eu não vejo como tão atrativo assim. O ponto corrido, para mim, é a forma mais justa. Vai vencer o melhor. Aquele que pontuar, que fizer mais pontos, ele vai ser campeão. Mas aí não tira Mas eu acho que possibilidade do tira time do interior? Isso, pra mim tira o glamour do campeonato. Ou não. Cuidado. Paulo, ou não. difícil. Cuidado. Não, peraí, mas olha aqui. Qualquer time do vocês interior, estão se esquecendo, por exemplo, que o Anápolis foi vice-campeão e chegou aqui com uma vantagem de 2-0. E fez a melhor campanha ao lado do Vila, né? 2-0. O Vila só ganhou porque, desculpa, torcedores do Anápolis, o Vila só ganhou aquele jogo porque o Anápolis tremeu. Mas tremeu mesmo. Então, mas eu vejo que se a gente põe um ponto corrido, a gente vai ver Vila, Goiás e Atlético principalmente, eles não dariam mole, vamos dizer assim, ele já entraria forte, porque muitas vezes classificar entre os 8, vamos classificar. Mas então isso entra é mais lógico. devagar,
tudo. Mas eu vejo que, eu penso mais ou menos assim também. Eu acho que seria mais complicado para os times do interior. Mas deixa eu te falar Você que... tira o glamour ali daquela reta final, da Possibilidade semifinal. de um Goiânia A tirar um gente viu a Goiás. Copa do Brasil. Você me permite Mata-mata. você me permite até discordar de Claro, você? totalmente. E eu vou te dizer o seguinte. Por exemplo, o Goiás começou a treinar agora, né? Fez essa pré-temporada. Dia 27. Dia 27. Sabe desde quando a Napolina está treinando? É normal, eles começam bem antes. Sabe desde quando Qual que é a base da Napolina? Não, tudo bem, mas desde quando o Goiatuba está treinando? Então, assim, esses times do interior já estão treinando há quase um mês. Quer dizer, num campeonato de pontos corridos, de repente os caras entram muito mais inteiro do que os da capital. Questão Pra física. iniciar, sim. Questão física, Pra sim. iniciar ali as 3 primeiras rodadas, eu até concordo com você. 3 ou 4, 5. Mas aí você tem que lembrar que se for ponto corrido, nós temos 12 times. Teria que ser ida e volta, são 22 jogos. Não são 8 como é a primeira fase. Seriam 22 jogos, que é ponto corrido. Teria que, pra ser justo, tem que ser ponto corrido. Ida e volta. Sim. Esse que é o 12 problema, né, Tim? Aí primeiro você não tem data, né, Ney? Você não vai ter 22 datas pra jogar. Nós temos quantas datas esse ano? São 13, se eu não estiver enganado. Só 13? O 13. campeonato vai ser 13 datas? São 8 jogos, a primeira 11 datas, fase. sim, acho que são 11 datas. São 8 com mais 2 da quarta, 10. Com mais 2 da semi, 2 dá 12. Mais Com uma mais 2 final, 14 datas. 14 datas. Dava Ela ponto. começa dia 10 de janeiro e termina dia 8 O de ponto março. corrido seria 22, né? Seria 22 datas. São datas. 12 times, né? Aham. Eu Seria penso que todos o pontos corrido não seria bom. Tira a possibilidade do time interior. Você tira a possibilidade de um glamour do mata-mata, de um Goiânia tirar um Goiás, como foi, um Grêmio Anápolis tirar um Atlético, o Anápolis tirar um Atlético igual ano passado. Então você tira. E os times da capital, eles O começam Anápolis testando, tirou o Vila né? também em 23. Tirou dentro nos do pênaltis ali Oba. dentro do Oba. Então os times da capital começam meio que testando os jogadores, né? Eu não sei, eu acredito que não daria certo. Só pegando o gancho pra completar aquela frase do Tim. Pegue o gancho, mas nunca imagine o seu carro, seu veículo bater, ser roubado, pegar fogo, sem ser por colisão ou você ficar no prejuízo. Jamais. Sabe por quê? Porque tem a Auto Clube e com ela não acontece assim. A Auto Clube há mais de 14 anos protege o seu carro, Danilo, do que naquilo que move o seu veículo e que move a sua vida quando você dirige, a sua proteção. Esta é a missão da Auto Clube. Zap 3264-7345. E eu tenho uma notícia para te dar, Danilo. Rapaz, eu tenho uma notícia para te dar, Danilo. Eu esqueci de falar. Muito boa. Ah, é? A Center Pisos está sorteando uma moto 0 km para todos os seus clientes. Legal. Todos os seus clientes. Ali pertinho do Anel Viário, pertinho do Garavelo, o nosso shopping de pisos e porcelanatos de Goiás. Por favor, agora você, Danilo. O complemento do Tim, que ele falou no Campeonato Goiano, né, que a federação fez aquele gesto, Tim, e ela trouxe uma forma de atrair mais o público, e atraiu. As ligações do dia 30/11 a 27 de dezembro foram 97 mil ligações ao todo. Você pegou os dados aí, Peguei né, os em dados pra você, 2007. Tim. Fantástico. Primeiro foi a Canadense, que ficou com 38%, Aí eles teve o direito de escolher o Túlio. campeão brasileiro 95. Era na ordem aí, era. O Atlético em segundo, que escolheu o Anaílson, Sim. que foi vice-campeão da Libertadores com São Caetano. Acho que o Goiás escolheu o Gian, não O foi? Goiás ficou em quinto com o Jean. Quinto lugar. E não jogou nada, viu? Não foi tão bem assim. O Goiás não foi... O Vila foi o Alex Oliveira. Alex Oliveira. E os salários eram de 15 a 30 mil até o Goiano. Então a federação, ela movimentou o campeonato. Ela trouxe uma forma de atrair o público. Foi sensacional, né? Ela trouxe um engajamento. Quem foi campeão naquele ano? 2007. Foi o Atlético, Foi o não? Atlético, eu acho. Depois você olha pra mim aí, Danilo, você que é O o... Atlético. O Atlético. Pra mim foi o O Atlético. Goiás tinha sido campeão em 2006. Foi um campeonato inesquecível Aí em aquele. 2007 eu acho que foi Não, o e outra coisa, e a casa cheia, né? É um campeonato que atraiu muito público. Aí, ó, atraiu o público, atraiu o Atraiu o engajamento. público, né? Você viu os estádios do interior, todo mundo querendo. Então- Quem é que não queria ver jogadores que passaram pelo Vasco, pelo Canedense Flamengo, lá, recebeu o pelo Túlio lá. Palmeiras, pelo Corinthians, jogadores O rodados aí, treinador né? Canedo parou pra Parou, receber uai. o Túlio Maravilha lá pra jogar com a camisa Chegou de do helicóptero, né? Canedense. Não Ou foi, seja, foi naquele, você né? vê times aí que engajaram, né? Torcedores. Falou, pô, vou ter o Túlio vestindo minha camisa. Foi. O Jean jogou 2 jogos no Goiás na altura. E ele tinha destacado no Remo, hein? Ele tinha ido bem lá no clube do Remo, cuidado. O Jean tinha passado por A outros federação ela contratou bons jogadores Foi. assim, Que interessantes. estavam em alta que no estavam momento. no- na Tinha vitrine um ali, jogador né? também chamado, acho que era Ian.
Teve um que foi pra Jataiense, se eu não me engano. Tiano foi pro Goiânia, lembra do Tiano? Quem foi pra... Era Jean e Ian, não era? Ian. O Ian foi pro outro... Anápolis, parece, não foi? Você lembra disso, Ney? O Danilo que é bom pra pesquisar isso. Eu lembro dessa movimentação, mas de jogadores, eu lembro só do Túlio. Alex Oliveira, o Tiano no Goiânia, Anailson no Atlético, né? O campeão foi o Atlético, ganhou 2x1 do Goiás na final, Tim. 2x1, né? O 2x1, o título do Dragão. Foi aquele gol no finalzinho, será? Não, aquele do... Aquele foi mais recente. Foi, né? Foi bem recente. Eu joguei esse Goiânia, eu tava no Goiânia, você acredita? Em 2007. Foi. O Tiano teve lá no Goiânia e foi ele bem. Que foi contratado. Era do Brasiliense, um pequenininho, lembra o meia? Lembro. Então, só arrematando a minha fala, em cima do que o Tim trouxe, e voltando um pouco o que eu disse. A federação, arrumar alguma alternativa, como ela arrumou, encontrou, muito válida, engajou o torcedor, fazer com que os times do interior também e aumente esse sarrafo para os times da capital, se estruturando, levando o nome da cidade, sabe, buscando melhorias profissionais para os atletas, né, melhorando o calendário, enfim, porque uma agremiação, Paulo, ela que dura de novembro a março, ela dura muito pouco. Começa os treinos em novembro e dezembro, a competição do dia 10 do dia 8 e para. Sabe, ela fica à mercê de quê ao longo dos anos? Aí a grama cresce, a estrutura fica ultrapassada, o time não tem mais engajamento com a cidade, só vivencia aquele período curto. Não, tem que pensar maior, grande, pensar em estar disputando uma prateleira acima, como a Anápolis está entre os 60 melhores times. Nós tivemos a Anapolina na Série B, o Goiás ficou quanto tempo na Série A, Atlético bate e volta. Nós temos que pensar grande. E se nós temos times para isso, a Aparecidense teve recentemente na Série C, o Goiatuba beliscou quase uma vaga na Série C agora, o Anápolis já está lá, a Anapolina já pisou. Por que não?